O Ator no Solo Narrativo é uma oficina que eu venho desenvolvendo nos últimos anos em cima da ideia do ator-autor do seu próprio trabalho na linha de um solo. Aqui o solo é mais especificamente desenvolvido tendo a ação física como um elemento narrador concreto. Ele vai desenvolver o seu trabalho a partir de uma metodologia onde ele vai considerar algumas questões que a gente vai desenvolver a partir de agora nessa fala, ok? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante, e isso vai para além da questão do solo, é o ambiente de trabalho, a sala de trabalho. A sala de trabalho é um lugar onde o ator vai estar, preferencialmente não sozinho, na minha opinião, para ele acumular, desenvolver e acumular o conteúdo, né? Então, a sala de trabalho tem que ser protegida, é um lugar onde, mais do que o espaço físico necessariamente em si, é como estar nesse espaço físico. Então, não estou falando nenhuma novidade, mas assim, um espaço onde as relações são horizontais, respeitosas, tranquilas, com objetivos claros, uma hierarquia horizontal, né? Onde quem estiver na sala tem uma função específica, seja de ator, como de autor, como de espectador, né? Então, esse espectador, que seria um espectador privilegiado, que eu gosto de chamar, que é a pessoa que presencia o ato criativo, que vê os primeiros passos, tem que ser muito cuidadoso, porque o ator é um ser que tem uma certa fragilidade. Se você diz uma coisa para o ator de forma não construtiva, errada, digamos, você pode atrasar aquele desenvolvimento que poderia ser muito mais saudável. Isso é uma das questões mais pertinentes dentro da construção da sala de trabalho. As relações horizontais, respeitosas, provocativas, mas construtivas, com objetivos claros acima de tudo. Então isso é uma coisa. Esse espectador de privilegiado, ele vai ter uma função fundamental. Como eu disse, ele vai presenciar o nascimento, quando nada ainda é. Quando nada ainda é, tudo ainda pode ser. Então é muito precioso não definir nada, não dar valores. Não me importa o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu tenho que ver o que funciona potencialmente, o que aparece daquele ator. E eu falo assim, cara, isso... Então vai anotando ali. Eventualmente eu vou interromper, eu vou pedir de novo. Mas tem um processo de desenvolvimento do fluxo narrativo mesmo, que o ator tem que ganhar intimidade. Então, para que isso aconteça, a primeira coisa na sala de trabalho para o desenvolvimento da cena vai ser que o ator tem que ter um objetivo claro. Então, o que eu vou fazer ali? O que eu vou contar? O que eu vou realizar? Então, a história que você escolhe, no caso, considerando que o teatro nada mais é que uma história que você conta, que você vive, essa história, de preferência, o ator tem que gostar, porque vai que dá certo, né? E você fica anos fazendo uma coisa que você não gosta, não tem o menor sentido. Então, assim, que história é essa? Uma história que eu vivi, uma história autoral, um clássico? Não importa. O que importa é que você goste da história. Pode ser uma história que você viveu, pode ser uma história que você escreveu, inventou, ou uma revisitação de algum clássico, ou algum livro, enfim, qualquer coisa que você realmente se sinta mobilizado a contar, a desenvolver como trabalho. Nenhuma novidade, né? Isso é básico, mas é bom ser dito. De posse dessa história, né, é importante saber que não saber é importante. Não ter, para você estar puro. Se eu for começar um processo de trabalho novo aqui, eu preciso saber que eu não sei. Porque se eu acho que eu sei, eu fico querendo reproduzir uma coisa e eu fico travado, eu fico reproduzindo coisas e eu não vou incursionar nas minhas possibilidades outras de narração.
considerando que o ator está ali sozinho, sem um aparato cênico a priori, que nada não pode. Tudo pode, mas tem que ser necessário para a cena. O que não pode não ter é o objetivo claro de contar essa história. Então, a princípio, você vai estar lá na sua caixa preta, no seu espaço cênico, sem elementos que não estejam sendo pedidos para estar ali. Então, o que eu preciso é da minha história. E eu vou contar essa história em primeira pessoa, em terceira pessoa, porque eu sou o narrador dessa história. Eu sou os personagens todos dessa história. Como ia dizendo antes, mais do que um ator que constrói o personagem, são os personagens que constroem o ator. Porque o ator é sempre aquele, e são os personagens que vão permitir que todas as possibilidades de comunicação desse ator sejam ativadas para que aquilo aconteça. Então, é por meio dos personagens que esse ator se concretiza, certo? Então, eu não preciso de um texto a priori. Dentro dessa metodologia de trabalho, o texto, ele vem secundário. O texto é o que o ator fala. Ele vai amadurecer junto com as ações físicas, as ações sonoras, ele vai se tornar um texto. Se eu tiver um texto decorado, tudo bem, eu parto do texto decorado, mas ele não é uma premissa dentro desse trabalho. Mais do que tudo, eu preciso conhecer a história, isso sim. Se eu pedir para você contar Chapeuzinho Vermelho, você sabe contar Chapeuzinho Vermelho. Por quê? Porque é uma história que todo mundo ouviu, embora eu não tenha clareza se Chapeuzinho foi pelo caminho da floresta e encontrou o lobo, em que momento, enfim, não importa, porque os detalhes eles vão ser trazidos na medida que esse fluxo se desdobra. Se eu tivesse aqui vários atores fazendo a mesma história, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, seriam várias versões de Chapeuzinho Vermelho. Então, quando você tem um espetáculo solo desse tipo, onde a ação física é um elemento narrador e essas ações físicas pertencem a essa experiência do ator, quando você muda esse ator, você muda o espetáculo. Você não substitui o ator, você substitui o espetáculo, né? Mas voltando à possibilidade metodológica, a gente falou da importância da sala de trabalho e a gente falou da importância de ter uma história concreta. Isso tudo são as questões básicas para você proteger a sala de trabalho e você ter aquele direcionamento claro. O meu espectador privilegiado, ele vai ter que ser generoso o suficiente para não ter ideias, né? As ideias dele vão ter que ser colocadas a partir do que ele recebe. A partir do que ele recebe desse ator, que ele percebe que são caminhos e possibilidades que funcionam, ele vai devolver de forma provocativa, generosa, respeitosa, para realimentar o ator e empoderar o ator dessa vontade de continuar fazendo. Não deixar o ator desistir é a questão principal que o espectador privilegiado que está ali vendo a cena embrionária se tornar uma outra coisa, essa vai ser a grande função dele. Não deixar de existir, estimular, provocar, receber, não antecipar. Quando eu falo de metodologia, é porque as técnicas elas já têm um outro caminho. Uma técnica demora muito tempo para você desenvolver. Fora as coisas culturalmente adquiridas pela pessoa desde o seu nascimento, o seu ambiente familiar, com os amigos, a sua maneira de falar, os seus tons de voz, as suas possibilidades de comunicação efetivas que ele desenvolve socialmente, isso tudo é válido. Tem uma série de técnicas que potencialmente você pode ter desenvolvido, não necessariamente para a cena, mas por meio de esportes, lutas, danças, que você tem aquilo como informação concreta do teu corpo. E aquilo tudo é ouro, porque é aquilo que vai te salvar, é aquilo que vai dar o diferencial, é aquilo que na hora que você não espera vai te dar uma possibilidade. Então, todo o teu arsenal, ele tem que estar ali esperando para ser acionado e direcionado. É isso que faz com que cada espetáculo de cada ator seja
um espetáculo único, próprio. Importante dizer uma coisa. Eu estruturei um tripé de sustentação de todas essas ações a serem desenvolvidas, que é praticamente ação física, ação sonora e ação textual. Em cima desse tripé, com variações de predominância de uma ou duas dessas partes, tudo se desenvolve. Ora, você vai ter uma ação física plena, permeada por sons, que não são textos, mas são sonoridades do ambiente, ou onomatopeias. Ora, você vai ter somente o texto em forma de discurso direto do narrador, dos personagens, ou discurso indireto do narrador em primeira ou terceira pessoa. Ora, você vai ter até as três coisas, como a gente, né, vai ver. Mas o importante é entender que isso é uma coisa que pode ser um auxílio concreto para o teu pensamento, na hora de você entender o que você está fazendo. E não tem uma ordem necessária. Então tem que funcionar. Essa é a questão. Por isso o espectador privilegiado vai estar ali te dizendo: bom trabalho, bom divertimento, 7, 8, valendo, foi.